Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Vamos continuar a falar sobre o que aconteceu depois que Jesus encerrou o Sermão da Montanha. Você está lembrado que no último programa falamos sobre a forte tempestade que levou o barco no qual Jesus estava e os discípulos a quase ir a pique. Eu acho impressionante a reação de Pedro àquela situação toda. Pedro era demais, hein? Às vezes ele ficava indignado e explodia, em outras vezes ele era sábio e forte. No último programa, eu pedi que você marcasse alguns textos na sua Bíblia. Marque mais esse texto localizado em Mateus 14, o versículo 29. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Você deve conhecer essa passagem de Jesus andando sobre as águas. Ele podia fazer isso porque ele era Deus. O que poderíamos esperar de alguém que é o próprio Deus, hein? Mas, e Pedro? Não era de se esperar que isso acontecesse com Pedro, mas aconteceu. Espera aí. Este aí não é aquele Pedro imprevisível e levado pelas emoções? Pois é ele mesmo. Foi ele quem andou sobre as águas também. Mas ele não foi imprudente. Antes de pôr o pé na água, ele precisou ter certeza de que quem o estava chamando era Jesus. Ele precisou ter certeza de que era o Senhor que queria que ele pulasse para fora do barco e andasse sobre as águas. Existem momentos na nossa vida e ministério em que Jesus nos chama para andar sobre as águas. Mas tome cuidado, hein? Antes de pular fora do barco, certifique-se de que é o Senhor quem o está chamando. Senão, você pode acabar bebendo muita água. Temos mais uma lição para aprender neste episódio de Pedro andando sobre as águas. Ele precisou manter os seus olhos fixados em Jesus. Quando ele desviou o seu olhar, ficou com medo e, começando a afundar, ele teve que gritar, Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão para ele e o segurou. Nesta hora, Jesus deu um apelido para ele, Homem de Pequena Fé. O seu nome era Simão e aqui ele recebeu um outro nome. No original grego lemos que Jesus disse, Homem de Pequena Fé, por que você duvidou, hein? E o significado desta palavra, duvidar no grego, é como se Jesus dissesse, Pedro, por que você pensou duas vezes? Quando você tiver certeza que é o Senhor quem o está levando por sobre as águas, então não pense duas vezes. Uma vez ouvi um homem de Deus dizer que o maior desastre na sua vida espiritual aconteceu porque ele pensou duas vezes ao tentar seguir ao Senhor. Não pense duas vezes. Se você sabe que é o Senhor quem está levando você a andar sobre as águas, então mantenha seus olhos nele e não pense duas vezes. Tenho certeza que quando o Senhor chamou Pedro, ele estava sorrindo. Não tenho como provar isso, é apenas a minha opinião. Quando Pedro começou a se gabar de que os outros poderiam negar a Jesus, mas ele nunca negaria, o Senhor lhe disse, eu te asseguro, Pedro, que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Eu acho que Jesus também estava sorrindo quando disse isso. E sei que Pedro pôde ver o amor de Jesus em seus olhos. Foi como se Jesus tivesse dito, Pedro, não importa o que aconteça, você sabe que eu o amo. Mas você tem uma boca grande, você é covarde e vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Nesse episódio de Pedro andando sobre as águas, Jesus lhe diz, Homem de pequena fé, por que você pensou 2 vezes? Por que você duvidou? Um alcoólatra em recuperação me deu um quadro de Jesus sorrindo que ainda eu tenho pendurado no meu escritório. É um quadro muito bonito. Mostra Jesus com a cabeça para trás, dando risada. Este quadro espanta certas pessoas. Alguém até já me perguntou, você acha que Jesus era assim, é? Eu respondi, eu tenho certeza que sim. Esta pessoa fazia parte do corpo administrativo de uma faculdade e perguntou, será que você poderia me apresentar para ele? Eu respondi, mas foi exatamente por isso que me encontrei com você hoje. Aquele homem aceitou a Jesus naquele dia. Tantas pessoas são tocadas por aquele quadro que eu tenho pendurado lá. Elas não têm essa ideia de que Jesus sorria e dava gargalhadas. Mas acho que essa é a figura que devemos ter de Jesus, o amor estampado em seus olhos, e essa atitude positiva e alegre, sempre aberto para conversar e se comunicar com as pessoas. Acho que o sorriso no rosto de Jesus era muito, muito importante. Uma vez ouvi um pregador dizer, não encontramos nenhuma passagem na Bíblia mencionando que Jesus sorriu. Ela fala que Jesus chorou, mas não que ele sorriu. Uma menininha que ouvia a pregação levantou a mão e disse,
Mas eu tenho certeza que ele sorria. O pregador lhe perguntou. Como você pode ter tanta certeza, hein, menina? A Bíblia diz que Jesus segurava as crianças quando elas iam até ele. Se ele fosse sério, do jeito que o Senhor está falando, pastor, nenhuma criança ia gostar de falar com ele. Você não concorda com aquela menina? Sabe, eu acho que Jesus estava sorrindo quando segurou a mão de Pedro e disse, homem de pequena fé, por que você pensou 2 vezes, hein? Agora, preste atenção nesse detalhe. Quando eles voltaram para o barco, o vento cessou. Como você acha que eles voltaram para o barco? Será que Jesus carregou Pedro como se fosse um bebê? Ou você acha que Pedro andou com Jesus até o barco? Ah, interessante, não é? Esta é mais do que a história de um milagre. Ela representa uma alegoria. Eu concordo com o missionário que disse, essa história é uma alegoria da visão missionária de Jesus para o mundo. As famílias com fome, 5.000 homens além de suas famílias, talvez 20.000 pessoas representavam o mundo e suas necessidades. Jesus pegou o almoço daquele menino que representava a disposição de colaborar com Jesus, partiu o pão e o abençoou. Ele passou o pão pelas mãos dos discípulos e assim a multidão que estava lá foi alimentada com pão e peixe. Matematicamente, isso não faz o menor sentido. Quando somos enviados por Jesus, nós nos deparamos com várias coisas que não fazem sentido. Por isso não devemos nos espantar com números e nem com estatísticas. Depois de alimentar toda aquela multidão, Jesus foi para o monte e orou até as 4 da manhã. Já devia estar escuro, mas por que é que ele foi orar? Creio que Jesus foi orar pelo mundo e suas necessidades, representado por aquela multidão. Creio que Jesus orou por aqueles homens que lutaram contra aquela tempestade. Tudo que Jesus tinha para dar ao mundo era a sua estratégia. É impressionante pensar que a adversidade não nos leva diretamente para as consequências, ela leva as consequências através da fé que aplicamos quando a enfrentamos. Então, questione o tipo de fé que você tem quando as consequências são terríveis para você. Talvez as consequências não são exatamente como você gostaria. Esse é o conselho da maioria dos psicólogos. Questione suas crenças. Deus nos ensina através da sua palavra e dessas 2 histórias sobre tempestade, que a vida é cheia de tempestades. Ninguém está imune a elas, porque elas nos fazem crescer. O que Jesus nos ensina é que primeiro vem a adversidade e depois a aplicação da fé, nosso sistema de fé. Eu gosto desse termo porque implica em mais do que simplesmente crer na Bíblia. Envolve oração, buscar o trono de graça de Deus, o trono da graça com confiança, sabe? Receber a misericórdia e a graça para enfrentar a dificuldade. Quando fazemos isso? Quando a tempestade vem. Uma vez, quando estava no seminário, arrumei um emprego em uma construtora para melhorar as minhas finanças. Nessa ocasião, a dona da casa onde eu estava hospedado me disse, faz 4 anos que você está estudando a Bíblia, mas faz 40 anos que eu a vivo. Ela me mostrou o capítulo 13, Lamentações. É bom que o homem suporte julgo enquanto é jovem. Puxa, a partir dali eu comecei a relacionar as dificuldades da vida com o crescimento espiritual. Logo que acabei o seminário, nossa igreja era formada por apenas 20 adultos reunidos em uma casa, e naquela mesma semana nosso primeiro filho nasceu. Naquela quarta-feira, minha esposa Jeannie teve uma forte convulsão pós-parto, e durante 72 horas os médicos não sabiam se ela sobreviveria ou não. No domingo, eu ainda não tinha resposta e era o dia da minha primeira pregação. Ela me encorajou e eu fui pregar. Lá estava eu pregando enquanto minha esposa estava gravemente enferma no hospital. Ela se recuperou e depois disso tivemos mais 4 filhos. Acho que comecei a aprender mais sobre a Bíblia naquela primeira semana de ministério. Eu tinha 25 anos, minha esposa 21. Quando comecei a entender que a adversidade está relacionada ao nosso crescimento espiritual, isso foi muito importante. Acho que esta é a fórmula para o crescimento espiritual. Adversidade mais sistema de fé. O resultado é um caráter espiritual. É assim que Deus forma o caráter do seu povo. Depois disso vem o discipulado. Isso também está incluído no processo. Jesus deixou uma importante lição sobre vida, adversidade e consequências da adversidade. Ele deixou uma importante lição sobre fé, o que é fé e como a fé entra nesse quadro. Mas ele também ensinou a respeito do discipulado.
O que é ser um discípulo, hein? Sabemos tão pouco sobre o que é ser um discípulo. Ser um discípulo implica em muito mais do que simplesmente crer. É mais do que isso. E não se aplica apenas a nós como indivíduos, mas a todo o corpo da igreja. Creio que cada igreja tem a sua personalidade, assim como cada ser humano tem. Creio também que o que Deus faz por nós como indivíduos também o faz para as igrejas. Por isso Ele permite e às vezes até levanta uma adversidade que nos força, como igreja, a aplicarmos o nosso sistema de fé. Deus não precisa de nada, mas sua obra precisa. Algumas vezes me perguntei por que a obra de Deus passa por esses momentos de necessidade. Sabe, eu acho que sob a perspectiva de Deus, essa necessidade não é nada se comparada ao nosso crescimento espiritual. Deus está fortemente comprometido em nos fazer crescer, independentemente de nós estarmos ou não. De um jeito ou de outro, começamos a crescer quando buscamos a Jesus. Portanto, buscar ao Senhor Jesus com o coração aberto é muito importante. Eu creio que isso se aplica tanto a nós como indivíduos, como ao corpo de Cristo, a igreja. Nós estamos quase encerrando o programa de hoje e eu quero fazer algo interessante. Eu quero recapitular o que nós vimos hoje. Vamos lá. Quando a adversidade surge, não importa se surge na nossa vida pessoal, como indivíduos, ou no corpo de Cristo, deve ser processada através do nosso sistema de fé. Pense nisso. Através do nosso sistema de fé. Dessa forma, atingimos o nosso caráter espiritual. Deus chama esse processo de discipulado. Eu espero sinceramente que você esteja pronto a viver uma vida de vitória. Mesmo, claro, dentro das adversidades. Foi uma alegria ter você conosco no programa de hoje. Se prepare e esteja conosco no próximo encontro com a palavra. Até o nosso próximo encontro com a palavra.